Um dos principais indicadores da análise gráfica que indicam possíveis tendências nos preços são os padrões de continuação. Esses padrões mostram que, mesmo que a tendência esteja bem definida, é normal que o mercado interrompa o movimento principal para depois continuar o movimento. Os dois principais padrões de continuação são o de bandeiras e o de retângulo. Se liga no vídeo e saiba como usar padrões de continuação na prática. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o Trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho aí sobre tendência, padrão de continuação, como que você faz para identificar uma tendência, como que você faz para identificar um padrão de continuação utilizando a análise gráfica, tá? Tanto que vocês estão vendo aí, meu gráfico ele tá limpo, não tem nenhum indicador. Eu vou até fechar aqui a boleta para a gente ter uma visão mais ampla do gráfico, tá? Então nós estamos vendo o gráfico aqui de 60 minutos do dólar futuro. A gente está vendo que ele tem uma tendência bem definida a partir desse momento aqui, ó, deixa eu dar uma filtrada, aumentar um pouco o zoom aqui para a gente poder falar só desse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. Então a gente tem ele com uma tendência bem definida, a gente consegue visualizar aqui, ele vem uma tendência de queda, aí saiu lá da região dos 5,30 e caiu 640 pontos até o 4,692. Tá? E aqui dentro desse movimento a gente tem alguns pontos importantes. O primeiro ponto é você identificar uma tendência. Como que eu identifico uma tendência? Quando eu tenho fundo, olha só, eu tenho fundo mais baixo que o fundo anterior. Então isso aqui é uma tendência. Tá? A gente tem sempre ele fazendo fundo mais baixo que o fundo anterior, isso gráfico de 60 minutos. Tá? Então, fundo mais baixo que o fundo anterior, a gente tem aqui uma tendência. Tá? Você pode levar em consideração também topo mais baixo que o topo anterior. Perceba aqui, ó, topo, outro topo, outro topo, outro topo, outro topo e assim por diante. Por que eu gosto do fundo? Porque quando a gente tem um fundo de igual profundidade, mesmo ponto, que é esse aqui, a gente não tem uma tendência, a gente tem uma breve consolidação. Então, é muito importante ficar atento a isso, tá? Então, quando eu tenho fundo mais baixo que o fundo anterior, o mercado está seguindo o seu fluxo, ele está rompendo o fundo e seguindo. Então, a gente tem uma tendência aqui definida, uma tendência de baixa. Agora, o ponto é, quais são, né, as principais, vamos falar assim, os dois padrões mais importantes para você identificar uma continuação de uma tendência. Tá? O primeiro ponto é esse aqui, deixa eu desenhar ele aqui para vocês, que é a bandeira, né? Olha só, a gente tem aqui uma bandeira e olha só que interessante, eu tenho ela aqui, ó, que é esse movimento aqui, tá? Então é uma inclinação do preço, ele encontra uma dificuldade, começa a subir, falando para você assim, olha, posso romper o topo anterior aqui e continuar seguindo. Então, como ele não rompeu o topo anterior, ele perde essa região de fundo aqui, ó, e continua o movimento de queda, tá? Então, essa é a primeira figura aqui que a gente precisa entender, que é a bandeira. Deixa eu fazer ela mais bonitinha, porque ela tá muito feinha, assim, ó. A gente tem esse ponto aqui, que é a bandeira. Então, quando faz o rompimento da bandeira, aqui nesse fechamento dessa vela, ele starta de novo o movimento de queda e chega até aqui embaixo na região dos 692 aqui, como a gente já viu no início do vídeo, tá? Então, a bandeira é um padrão de continuidade. Okay? O outro padrão de continuidade chama-se retângulo e nós temos ele aqui também. Olha só que interessante. Eu tenho ele aqui, ó. A gente tem aqui um retângulo. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui um retângulo. O que é o retângulo? O retângulo nada mais é do que uma região de preço aonde o mercado não tem tendência. Perceba que, como eu falei, ele faz fundos de igual profundidade, não faz o seu rompimento. Não consegue fazer topos aqui maiores uns que os outros. Até que ele faz o rompimento aqui do retângulo, que é outro padrão de continuidade. Tá? Esses dois aqui eles servem tanto para alta quanto para baixa. Aqui a gente tem uma característica de baixa, mas a característica de alta é a mesma, entretanto você precisa só inverter. Imaginemos que o preço vai subindo aqui, ó, fazendo os seus pivôs aqui, né? E chega um determinado momento que ele faz um movimento de queda mais acentuado. E aí a gente vai ter aqui a nossa flâmula, que vai ser
basicamente, flâmula ou bandeira, como você preferir chamar, que vai ser basicamente isso. Quando ele faz isso, ele faz novamente o movimento para cima aqui e segue a sua continuidade. E a região de retângulo ou consolidação também vale aqui para o movimento de alta. Então, ele vai ter aqui um caixote, uma consolidação, ele vai andar de lado aqui e vai fazer novamente o movimento aqui de rompimento, tá? Então, o que vai acontecer é isso, ele vai vir subindo, fazendo aqui o pivô de alta, movimento normal, e aí ele chega e encontra uma consolidação, depois ele faz o rompimento desse caixote, desse retângulo, e faz a sua continuidade de tendência, tá? Então, essas são as duas figuras que eu considero assim, mais importante para você identificar um padrão de continuidade, seja de alta ou seja de baixa. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.